Que a paz de Deus esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana que se inicia. Hoje, a gente vai mergulhar num texto fascinante e, preciso dizer, bastante confrontador. Ah, com certeza. A nossa fonte é um capítulo de um livro do evangelista britânico Leonard Ravenhill, um autor do século XX, conhecido por um estilo, assim, bem direto, sem rodeios. E a questão que ele levanta é universal, né? Totalmente. Ele pergunta por que esses movimentos de grande paixão, de renovação, parecem tão raros, tão difíceis de sustentar. E a resposta dele é cirúrgica, focada numa única prática que, segundo ele, foi esquecida: a oração. Só que a forma como ele descreve a oração tá anos-luz de ser um ritual tranquilo ou uma meditação, sabe? Para ele, é um verdadeiro campo de batalha. Exatamente. Ele argumenta que a negligência dessa prática não é um problema pequeno, é o problema central. E a nossa missão hoje é desvendar essa tese, entender a lógica por trás dela. E ver o que a gente pode extrair disso, né? O capítulo já abre com uma frase que, olha, estabelece o tom de conflito. Ravenhill escreve: quem quiser ter uma vida de oração precisa ser de aço, pois será atacado por Satanás antes mesmo de começar a tentar atacar o reino dele. Não tem nada de passivo aí. A premissa é clara. No momento em que alguém decide levar a oração a sério, essa pessoa entra numa zona de conflito. E para reforçar esse ponto, ele cita um outro autor, um americano do século XIX, E.M. Bounds. Era conhecido por essa dedicação quase monomaníaca ao tema da oração, né? A afirmação dele, que o Ravenhill cita, soa no mínimo radical. Muito. Ele diz: é melhor negligenciar o trabalho do que a oração. Parece um conselho irresponsável à primeira vista. Mas a lógica de Ravenhill é que a oração é a fonte de energia. O trabalho feito para Deus, segundo essa visão, só tem eficácia espiritual se for um transbordamento dessa conexão. Então a ideia é que a atividade, por si só, mesmo que bem intencionada, é apenas girar as rodas no vácuo se não estiver conectada a essa fonte de poder. Precisamente. É uma questão de causa e efeito. Na lógica do autor, todo o trabalho que vem depois pregar, organizar, ajudar, se torna ineficaz no campo espiritual se a fonte primária for cortada. Faz sentido. É por isso que, segundo ele, a oração é o alvo principal. O texto é enfático. Nada atemoriza mais o inferno do que uma pessoa que realmente ora. A distração, o cansaço, a agenda cheia. Tudo isso é visto não como meros obstáculos do dia a dia. Não, são táticas deliberadas para manter as pessoas longe dessa usina de força. É aqui que o autor passa da teoria para um estudo de caso que é francamente surpreendente. Ele usa uma analogia que dá nome ao capítulo. Só o fogo produz fogo. Isso. E para ilustrar, ele não foca num grande líder ou teólogo famoso. Ele pega um personagem quase desconhecido para muitos hoje, David Brainerd. E a história dele é o coração do argumento, né? É fundamental entender quem ele era. Com certeza. Brainerd não foi um líder de um grande movimento. Foi um missionário entre os povos nativos americanos no século XVIII. Sua vida foi marcada por doença crônica, a tuberculose, e ele morreu incrivelmente jovem, aos 29 anos. Quer dizer, se a gente olhar os resultados numéricos, a carreira dele foi curta e, para os padrões de hoje, talvez até um fracasso. Exato. Mas é aí que está o ponto central de Ravenhill. O impacto de Brainerd não foi direto, foi indireto, criando uma reação em cadeia impressionante. O princípio da influência através da intensidade. Perfeito. O texto o descreve como uma fagulha que incendiou outras vidas. A primeira que ele cita é a de William Carey, o pai do movimento missionário moderno. Carey leu o diário de Brainerd e sentiu um chamado que o impulsionou para a Índia. E mudou o curso da história das missões. Depois, vem a figura de Jonathan Edwards, talvez o maior teólogo e intelectual da história dos Estados Unidos. Edwards cuidou de Brainerd nos seus últimos dias de vida. Espera um pouco, então a gente está falando de Jonathan Edwards, essa mente brilhante, um gigante intelectual, dizendo que se sentiu edificado, inspirado só por estar na presença e ouvir as orações de um jovem missionário moribundo. Diz tudo, não é? Edwards escreveu que agradecia a Deus por Brainerd ter morrido em sua casa para que ele pudesse testemunhar aquele nível de dedicação.
E a corrente continua com outros, como Robert Murray M'Cheyne. Outro que morreu jovem também. Também, um pastor escocês de vida intensa, também morreu aos 29. Inspirado pela biografia de Brainerd. A vida documentada de um homem virou um manual de instruções para outros. Mas o exemplo que eu achei mais, chocante foi o de João Wesley. Ah, sim. Wesley estava no auge da sua influência, liderando um movimento que estava literalmente abalando a Inglaterra, e o texto diz que, numa convenção, perguntaram a ele o que fazer para reavivar a obra de Deus onde ela estava enfraquecendo. E a resposta dele não foi uma estratégia de 5 passos, não foi um novo programa. Não, ele simplesmente disse: todos os pregadores devem ler atentamente a biografia de David Brainerd. Parece quase anticlimático, não é? A solução para um problema complexo é ler um livro. Exato. Parece quase uma esquiva. Qual é o significado mais profundo disso? Ele estava sugerindo que a metodologia era inútil ou que o problema era a falta de motivação interna dos seus líderes? É uma ótima pergunta. E eu acho que a segunda opção é a correta. Wesley não estava prescrevendo uma nova técnica. Ele estava diagnosticando uma falha no motor. Certo. Ele estava dizendo que o como fazer não importa se o porquê, se o fogo interior se apagou. O diário de Brainerd, com seus relatos de angústia, de luta, de oração fervorosa em meio ao sofrimento, era o código-fonte daquele fogo. Era um testemunho bruto, não filtrado. Exato, algo que inspirava outros a buscar a mesma profundidade em seus próprios contextos. Isso levanta uma questão enorme para mim. Se o impacto de uma vida assim é tão dramático, se pode criar uma reação em cadeia que atravessa gerações, por que essa dedicação intensa é tão rara? O autor acredita que isso não acontece por acaso. Ele atribui a uma estratégia deliberada do que ele chama de adversário espiritual. E a tática mais eficaz não é a tentação para o mal óbvio, mas a distração através de coisas boas e legítimas. O trabalho, a família, os estudos. Exato. São todas questões importantes que, segundo o autor, são usadas para nos afastar do lugar secreto da oração, cortando a nossa fonte de poder. É uma guerra de prioridades. E diante dessa guerra, o texto apresenta um tipo de arsenal espiritual, um kit de ferramentas. Ele menciona alguns conceitos, por exemplo, ele fala sobre o sangue de Cristo como uma arma de defesa. Você pode descompactar o que isso significa nesse quadro teológico? Claro. Dentro dessa visão, o sangue de Cristo é uma referência à sua morte na cruz, que é vista como a vitória definitiva sobre o mal. Portanto, apelar para isso não é tipo um encantamento mágico, sabe? É um ato de se posicionar sobre um fundamento legal. É como dizer, eu não estou aqui com base na minha força, mas numa vitória que já foi conquistada. Perfeito. É um conceito de autoridade delegada. Entendi. É menos sobre lutar para vencer uma guerra e mais sobre aplicar a lei num território onde a guerra já foi declarada como vencida. Exatamente. E isso nos leva à arma principal, a própria oração. Mas com uma nuance crucial que Ravenhill faz questão de sublinhar. Ele diz, não é pela oração que derrotamos Satanás. Cristo já o derrotou há 2000 anos. A oração, nesse modelo, é o meio pelo qual uma pessoa exerce a autoridade que já lhe foi concedida. Ele cita uma passagem bíblica, Lucas 10:19. Eis aí vos dei a autoridade sobre todo o poder do inimigo. A oração se torna o ato de tomar posse e aplicar essa autoridade. Essa mudança de perspectiva é gigante. Tira a pessoa de uma posição de medo e a coloca numa de autoridade. E além dessas armas para o conflito externo, o autor fala muito sobre os efeitos internos dessa prática. Ele a descreve como um poderoso detergente para a alma. Sim, e ele usa uma frase muito prática e reveladora para ilustrar isso. Nunca falamos mal daqueles por quem oramos. É uma daquelas frases que fazem a gente parar para pensar. É um teste de tornassol bem simples para o nosso coração, não é? Com certeza. A intercessão genuína por alguém gera empatia e torna quase impossível manter amargura ou um espírito de crítica. A oração, nesse sentido, nos transforma antes de transformar as circunstâncias. Isso se conecta a uma crítica que ele faz à espiritualidade superficial.
Ele dispara uma série de perguntas retóricas que são bem incisivas. É uma passagem muito forte. Ele pergunta: de que adianta ter conhecimento teológico profundo se o coração é raso? De que vale a popularidade social se somos, como ele diz, desconhecidos no inferno? De que serve a higiene do corpo se a mente está poluída? Para Ravenhill, a oração é o que conserta todos esses desajustes espirituais, o que alinha nosso interior com a nossa fachada. Lendo essa parte, fica a sensação de que essa busca por profundidade e alinhamento não é um caminho fácil. Parece um processo bem solitário. O autor aborda esse custo pessoal. Sim, e de forma muito direta. Ele não romantiza o processo. Ele afirma que quem busca essa riqueza espiritual certamente experimentará muita solidão e comerá o pão da amargura. É forte. A busca por uma comunhão mais íntima com o divino, segundo ele, inevitavelmente nos separa, em algum grau, das prioridades de um mundo mais superficial. Ele usa uma analogia muito bonita, a de um relacionamento amoroso, dizendo que os amantes buscam a sós os momentos de maior enlevo. É uma imagem poderosa. Essa busca por recolhimento e intimidade pode ser mal compreendida, pode gerar uma sensação de isolamento. Sem dúvida. E o texto apresenta isso não como um sinal de que algo está errado, mas como uma evidência de que a pessoa está no caminho certo. O conflito interior, a solidão, são apresentados como parte do preço da profundidade. Então, para amarrar tudo, a ideia central que o autor nos deixa é uma imagem de um poema de Amy Wilson Carmichael, que ele cita no final. Um apelo para a gente não ser um torrão no chão, inerte e frio. Mas para nos tornarmos combustível para a chama divina. E isso nos deixa com uma questão provocativa para refletir, né? Que se estende para além do texto. Exato. Quando a gente vê uma falta de paixão, de impacto profundo em qualquer área, será que a causa é sempre uma falha de estratégia, de recursos? Ou, como este texto sugere, poderia ser uma falha coletiva naquela prática secreta, solitária e intensa que pessoas como David Brainerd personificaram? Que tipo de reação em cadeia poderíamos testemunhar se mais pessoas levassem a sério essa ideia de se tornar combustível? Fica a pergunta. Produz Fogo, do livro Por que Tardo Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. E teremos um novo episódio sobre este mesmo livro em breve, aprofundando ainda mais esses temas. Que Deus abençoe todos os ouvintes.